Bem-vindos ao Túnel de Vento, podcast humorístico, onde a crítica se ausentou, como é panágio destas atmosferas, destes habitats humorístico-críticos. A crítica ausentou-se. Levantar o tom, ou mesmo num tom mais mansinho, mas com vontade de nos aproximarmos da verdade. Eu já vos apanhei em certas esquinas com as calças em baixo, não para aumentar o PIB português, mas a professar coisas como eu sou muito amigo da verdade. Não são. Eu apanho-vos na curva, eu apanho-vos na reta, pois o meu motor é de alta cilindrada. Como é que vocês estão? No silêncio. Ou não querem dizer nada, ou estão a praticar para mimos. A vossa cara está branca, não tem apanhado sol. Uma tinta que eu ponho na cara, pois eu estou a treinar para mimo. E há quem diga que uma das principais desvantagens de ser mimo é a carência de vitamina D. São revestidos a tinta branca ou, os mais modestos, a esperma ressequida. Há uma espécie de confluência de atividades. Nós sabemos que o mundo está cada vez mais competitivo. Outra forma de dizer, temos de conciliar tarefas, atividades, trabalhos e labores labutas de manhã à noite. Há quem entregue o corpo a atividades sexuais, que é como quem diz fornicanço de alto gabarito, fornique, é brindado com decilitros de esperma, o trabalho pede outros preparos e de seguida parte rumo ao seu trabalho precário, mimo. Aproveita aquela brancura que em certas religiões e em certas culturas e em certas simbologias diz aqui há pureza. O branco é associado à pureza e daí que não possa criar grandes quesílias, grandes discursos anti-adultério se chegar a casa e vir a minha namorada embalsamada em esperma alheia. Não, branco é pureza e quem sou eu para contrariar séculos, se não mesmo milénios de simbologia? Sou eu um autodidata do símbolo, com a verga modesta, apesar de ser conhecido em algumas culturas, principalmente onde o tamanho médio do pénis é pequeníssimo, por exemplo, Timor, Índia, aí sou conhecido como o pichu de Mor. Eu vou formular isto de outra forma. Quem vai para a Índia ou para o Nepal e agora está bom de ir porque aquilo está numa revolução, pois limitaram as redes sociais. Havemos de ir para aí ou vamos já? Quer-me parecer que esse é um cenário que me agrada. Não é o governo dificultar o mercado laboral, que sempre foi difícil para quem está na base. Com carta de alforria ao escravo, isto é sempre a mesma labuta vã. Há um pacote de medidas que é o único pacote que não me espicaça. E quanto maior, menos me espicaça. E eu sou menos homem por permanecer imperturbável diante de um grande pacotão de medidas laborais? Pergunta à minha psicóloga e ela disse, não, Roberto, precisas de ressignificar o pacote de medidas. Está-me a dar um tesão essa expressão e agora uso-a na cama sempre que posso. Ressignificação do pacote de medidas. Porra, isto atiça mesmo uma pedra da calçada que está farto de ser espezinhado por turistas. Turistas cujas popas não alegram em qualquer cultura. Não há nenhuma cultura que esteja de braços abertos para receber turistas. A hospitalidade é uma farsa se aquilo que se aproxima não tem um bolso cheio de vidrinhos, espelhos esses que são metafóricos. Nós queremos algo diferente. Apresentam-nos um punhado de penas e, troca a minha filha por esse punhado de penas. E é um mau negócio? Falo para pessoas da América do Sul do século XVI, que são principalmente o público que gosta, que aprecia este conteúdo maduro, excêntrico, como a órbita de um cometa, desembaraçado da sua cabeleira, que bem vistas as coisas é gelo a derreter. Não tenho gelo a derreter perto do sol, ao contrário das indicações fornecidas por médicos e influencers, atiro-me para a praia nas horas de maior calor. Por
porque eu interpreto as horas de maior calor como uma simbologia mais ou menos escancarada de isto é hora da fornicação. Eu chego às praias, que para mim são todas praias nudistas, embora não apreciem o facto de eu aparecer revestida de tecido adiposo, e é isso é que me salva. Há uma espécie de subterfúgio, uma espécie de linha manca que me permite ir à praia nu e ao mesmo tempo vestido, este tecido adiposo. Eu não posso cair na armadilha que ex-machos caem de votar a sua vida a ir ao ginásio. Perdem calorias, perdem dignidade, perdem força nas articulações e vão gemer perto de homens feitos armário. A minha masculinidade, testosterona, e se for preciso levam jatos de testosterona, geysers de testosterona da e que sou mesmo homem. Vou gemer a suar rodeado de homens com vestimentas que, a bem de ver, parece que foram rapinadas ao lixo 3 números abaixo. São pessoas que não conseguem escolher uma roupa em condições. Se calhar são pessoas que calhava recuperarem aquela ligação com a mãe. A mãe é vital para lhe escolher a roupa. Meu amigo, tu estás aí uma miséria. Tanto músculo que o mamilo vem para o sovaco e isso não me causa inveja. Tu olhas para mim, começas a mexer os músculos, mas pensas que estás na savana a impressionar leoas, pá. Eu levo um livro para a passadeira, pá. Eu tenho um livro de ensaios e achas que são 2 mamilos que me impressionam, apesar da minha heterossexualidade? Não és menos homem se passar 5 minutos a olhar para mamilos masculinos. Não está no meu top 100 de coisas favoritas. Muitos desses itens são ocupados por gelados, picolés. Não, estou a brincar. Uma piada fácil. Não sei se é fácil, mas estamos na época. Eu olho, porventura, para homens no ginásio, não porque eu queira petiscar ou porque eu esteja a catar uma espécie de beleza com a qual eu me sinta mal, culpabilizar-me por ter este corpo flácido, este corpo todo esculpido pelo Salvador Dalí, que recebe o calor e parece um tocinho ao sol. Eu viver aqui é um termo forte, sobrevivo com este corpo e seria um alvo apetecível a algumas culturas. Gordura é formosura, não sei, mas gordura é sobretudo sabor na carne. Aos olhos do canibal eu sou top model. Fiquem com estas. Quem é que me quer comer? O canibal. Onde é que eu estou? Em casa. Onde é que o canibal não está? Na minha casa. E ficamos assim. Eu não sei se é tóxico, mas tenho relações platónicas com canibais. Recuperemos a visão do ginásio. Se é a minha primeira inclinação olhar para homens quase desnudos, andam ali com aqueles músculos todos a arrebentar, parece que levaram ar pelo cu, aproveitaram para encher pneus e eu estou bem servido. Não preciso de encher mais, tenho pneus, a nível de pneus estou bem guarnecido. Perguntam-me, não sei se inocentemente, se tem malandrice por trás. Roberto, o ginásio tem fêmeas? Há cus de mulher? Evidentemente. Só que eu sou um cavalheiro e este olhar goloso que, noutras alturas, se a sociedade estivesse para aí, eu que sou um homem em desconstrução, muito por culpa dos ossos. Eu sou um machista em desconstrução, mas por culpa da postura, todo torcido. Ou seja, a estatura que antes envergava em termos de toxicidade tem vindo a encolher, mas por via do esforço, por via do trabalho. O trabalho que escaqueira a minha postura, o meu esqueleto, a minha vontade de viver, tem contribuído enviesadamente para que me torne melhor pessoa. Para que me torne menos pessoa. E ao tornar-me menos pessoa, evidentemente não tenho forças em horário pós-laboral para ser um homem tóxico. O trabalho suga-me e sempre que me pedem uma hora extra, eu olho nos olhos do meu patrão, na entidade abstrata que me empregou para fazer coisas vãs, e quanto mais vã, melhor, pois lembro-me logo do Tolstói e do Dostoiévski: se queres enlouquecer o homem, falo repetir coisas sem sentido, e isto não tem sentido nenhum. Pá. E eu digo-lhe, eu já não consigo falar, perco um idioma, é um idioma de um observador emancipado. Eu emancipei-me a observar esta trantantada e dizem-me:
Roberto, queres continuar neste marasmo mais uma horinha a fazer nada? Queres contribuir decisivamente para esta economia feita palco, feita performance, pois o crescimento é uma das maiores falácias de todas? Eu digo, contem comigo. Apesar de ser um empregado, um trabalhador, um escravo em vias de ser alforriado, pois a morte anda aí a libertar-nos, porta sim, porta não. O que é que sucede? Fico sem fogo, sem forças, sem atitude para ser um homem tóxico, para ser um macho talentosíssimo no que toca à disseminação de veneno. Não tenho força. E se é para fazer uma coisa assim às 3 pancadas, não se faz. Evidentemente, vivemos numa época em que a exegese e o crítico é servido em doses modestas, microdoses de crítica. E aquilo que normalmente sai na crítica do público, pois a minha vida é um filme, dão umas estrelas que derem, eu não estou para ver constelações, eu não guio a minha vida consoante a constelação que me é guarnecida por esses críticos. Eu ponho a minha vida a preto e branco, começo a chorar e ganho 4 estrelas e não digo nada. E depois eles dizem, o silêncio diz tudo, então estou calado, pá. É por isso que eu digo ao papagaio, canta quebrão. Ai, o tudo enlouquece. Pego na gaiola do pardal, chocalho o pardal até ele se tornar um canário. O gajo começa a piar cada vez mais grave, mas não chega a ser um canário. Não chega a ser o canário. Tem de desistir desse abanico. Ai, pardal, abano tanto que o gajo até muda de cor. Até lhe cresce uma popa. E aquilo que começou por ser um pardal transforma-se numa catatua e aparece um polícia em casa. Não sei porquê, ou é um stripper, mas seja como for, fico acagaçado. O que é que um stripper faz dentro de casa? E apanha-me em flagrante a chocalhar o pardal, expressão que, se tirada do contexto, está carregadinha de carga sexual. Não é isso que estás a pensar? Ele, o quê? Enquanto estava a braguilha, eu estava a chocalhar o pardal de forma a transformá-lo num canário. Vi isso num poema. Não interpretaste o poema devidamente, diz-me um stripper ou polícia. E o que é que tu estás a fazer? Isto era um pardal? Ele, não, está aí um pardal. Está aí uma catatua. Meu amigo, diz-me o stripper, mordendo o lábio, tu por acaso não és traficante de aves exóticas? E eu digo, e ele diz, e eu digo, E ele, meu amigo, não sou stripper, eu só tinha esta forma de falar, são trejeitos que eu apanhei na casa de alterno quando eu vou acabar o turno e vou autuar e vou usar o cacetete para fins lúdicos. Eu não tenho usado o cacetete para fins lúdicos. Olha uma coisa, o tom... A punchline há de sair uma merda. Às tantas é o francês, o inglês e o caralhinho, não é? São sempre as Nações Unidas reduzidas ao mínimo. É o português, é o Donald Trump e pronto, já ninguém entra mais. E é o Donald Trump a tentar inculcar a ideia, precisam de mais armas. Eu estou desarmado, eu só estou armado em parvo. Eu sou feito à imagem do Trump, ponham-me cabelo, ponham uma troquia na cabeça, ponham-me um comitê de barbeiros a fazer sapateado no alto da minha tola. E há quem diga que isto é uma hipérbole. E há quem diga que isto é um efeito do álcool, não consumido, mas imaginado. A imaginação é uma máquina de produzir cenários paralelos e quer fatos alternativos. Olhe-me ao espelho no vestiário da Zara, eu quero um fato alternativo e deixe-me elogista da Zara, a Zaragata, pois boa vestida ou nua, e já vi das duas. Não estou a brincar, não vi de forma nenhuma que eu sou miúpe, eu estava sem óculos, eu só me consigo olhar ao espelho sem óculos, eu gosto de me ver sem óculos um palmo do espelho. Há quem diga que é absurdo, mas são visões de pessoas que não têm vocação de fashion advisor. E entretanto babei-me, o que só carrega de verdade esta observação. Diz-me e pergunto-lhe como é que estou. E ela, está a vestir o fato do imperador? Do rei? Da fábula? Sim. E ela, você não vai nu? Pois não, é tecido adiposo. E ela disse, callback? Não. Roberto Gamito. E fizemos amor no meio da Zara. Que bom para a economia global. Não, para mim foi uma noite como qualquer outra.
e saí dali com vontade de comer fast food, pois tinha cumprido o procedimento do sexo tântrico, que é levar ali uns longuíssimos 6 minutos, sendo que 5 deles foi a desabotoar a camisa. Eu estou um bocado desfalcado, eu já tinha dito aqui a semana passada, estou um bocado desfalcado de braço esquerdo. Esta semana e tal, tenho abandonado muitas punhetas. Estou carente na masturbação. Telefono às pessoas, ou as pessoas telefonam-me a mim, porque às vezes acontece. Como é que estás? Estou bem, à exceção da punheta. Não queres vir cá dar uma mãozinha? E a pessoa desliga-me como se eu fosse uma chamada, fosse uma burla. Quer falar consigo? Tenho uma proposta de trabalho. Porra, é uma punheta, pá. E é por isso que a economia do país não avança. Fui visitar. E entretanto, abri os olhos, estava de olhos fechados até agora. Por aqui não há necessidade de abrir os olhos. E percebi que tinha o microfone assim. Numa posição, eu estou a falar para o cu do microfone. Agora sim. E provavelmente o som, durante algum tempo, esteve, não sei, equivocado. Não esteve à altura que costuma estar, esta qualidade que não se vê lá fora, até porque lá fora não se fala português. Mesmo o português lá para fora começa a falar outra língua, uma língua mais afinada com a utilidade. Como é que vocês estão? Começamos o podcast agora. Visitei um museu de arqueologia e abordei de alguma forma no Roberto Gamito. Eu sei que falei nisso, falei no Duchamp sobre o Museu de Arqueologia que está em franca erosão. E agrada-me essa ideia de um Museu de Arqueologia estar a ruir aos poucos, talvez a um ritmo mais elevado que as coisas que protege. E sugeri mudanças. Daqui a uns anos, num reino muito distante, o Museu de Arqueologia que guarda museus de arqueologia em ruínas. Uma matriosca de museus de arqueologia. A vida? Não, eu não vou falar sobre a vida. Aquilo que me encanita é estradas estarem em reabilitação. Às vezes está o prazo. Não, eu acho que agora nem está. Que eles já pensaram, não vale a pena pôr prazo, que isso é só uma construção social. Aquilo que eram 2 faixas passam a ser uma. Depois estão a arranjar uma parte e 1/3 da outra. E, entretanto, com uma faixa e 1/3, nós temos de simular trânsito em 2 sentidos. Quando a estrada está despovoada, podemos rapinar o outro sentido e ultrapassar carros invisíveis. Tudo bem. Quando vem lá do outro lado, nós temos de pôr o carro numa faixa invisível, pomos uma roda nas sobras do Alcatrão e a outra vai na terra. E em efeitos especiais, parece que estamos no Paris-Dakar. É areia pelo ar, é uma beleza sobretudo para o carro, para os amortecedores. Eu não percebo como é que não há queixas de comprei o carro para andar em estradas de Alcatrão, não foi na terra. Para isso tinha comprado um camelo. Acontece o subejamente conhecido desgaste do carro. A quem é que nós nos podemos queixar? Fodemos o carro, amortecedores, não sei o quê, já não bastam as lombas que parecem homenagens aos Himalaias. Eu percebo que é para abrandar, mas às tantas isso também pode incentivar a velocidade. Eu vou-me lançar numa lomba no Algarve e só vou aterrar no Minho. São formas de viver a vida. O amortecedor que tinha um tempo de vida, não sei, não vou precisar porque não percebo nada, mas encurtou severamente nos últimos tempos. Estou sempre de cima a baixo no carro. É muito difícil que eu não me sinta a estremecer. Quando estou dentro de um carro no Algarve, eu não consigo detectar um sismo, pois estou sempre cima a baixo, como se estivesse a ser fornicado por uma chapa. Em tempos poder-me agradar, há muito tempo que não tenho sonhos úmidos com chapa, com mecânica, com a C18, ia dizer C17, também é muito bonito e de longe, de trás, se a C18 pintar o cabelo de preto são exatamente iguais. Aliás, esse é um dos únicos pedidos do Krillin à C18. Querida, por favor, faças o que fizeres, nunca pintes o cabelo de preto. Caso contrário, depois vais ter com o teu irmão, olha o traje e dá-me tesão. E às tantas descubro que eu tenho uma tara por chapa. Enfim, um pequeno reparo de interesse reduzido. O que é que saiu esta semana? Saiu um Tertúlia de Mentirosos com o Rui Mirama. Saiu, na semana passada, muitas emendas em um soneto. Saiu um Duchamp, saiu um Evangelho, saíram 2 cancãs,
saíram essas coisas. Não sei o que é que saiu mais. Saiu um Roberto Gamito, sai este e não sei se sai mais alguma coisa. Já foi uma semana bem recheada para um tipo que está um bocado desazado a meio das suas possibilidades e até cognitivas, mas aí nunca chegamos ao máximo. Não sei se sai mais o Império das Aspas. Eu estou forte no Substack. Estou a pôr lá textos, estou lá a semear textos e notes, que são basicamente tweets, e também comecei um podcast lá, mas até ver é mensal. Lancei o 3º episódio, o episódio do Quixote. Se quiserem, ouçam, se não quiserem, não ouçam. Que está a ter, incrivelmente, até alguma adesão para algo tão terciário neste cosmos de conteúdos. Está-se a safar muito bem. Até já me fez ponderar investir mais. Tenho 3 ou 4 ideias para o Quixote. Ainda estou a ensaiar o tom. A grande diferença em relação aos outros: estás presente, és tu que dás a voz. Já é uma desvantagem, não é um atrativo. É de improviso, sem cortes. Tudo aquilo que sai da minha boca é aquilo que vai para os vossos ouvidos. Peço desculpa. É potencialmente literário. Tem aqui 2 eixos. Uma das formas de brincar ao Quixote é pegar numa frase ou numa ideia e brincar com ela. Numa, como já falei aqui, foi uma frase de Fischer. Nesta já não sei o que é que foi. A ideia, mais para a frente, é acompanhar o livro do Quixote e, sei lá, 1 página, 2 páginas e pensar sobre essas páginas. Foi também para testar as águas no Substack. Estou impressionado porque aqueles números seriam próprios de um podcast que eu tivesse há muito mais tempo. 3 episódios, sendo que é mensal ainda, e até foi mais que mensal. A ideia é mensal, ou seja, não há grande compromisso, mas esse é o compromisso mínimo. Perdoe-me o meu amarracho linguístico, é quase. De que forma é que podes comprometer? Minimamente. Oxímoro. Se é mínimo, não é compromisso. Tem de haver alguma seriedade, mesmo no adultério. Estou a brincar. Completamente disparatado. O que é que eu posso dizer mais? Não sei se vou aumentar a cadência, mas para isso teria de acabar alguns podcasts que nos próximos meses irei acabar. Estou só aqui a pensar numa sequência de ideias para fechar como eu quero. Eventualmente manter-se-á assim durante algum tempo. Mensal, até para ensaiar outra voz, essa possibilidade, ou melhor, esta forma de o fazer sem editar, uma vertigem extra. O Túnel Vento, apesar de ser improviso, vou editá-lo, a partes que, sei lá, uma gaguez, um atropelo, em podendo limpar, limpo. A não ser que faça parte do número. Estou a ver um quadro de Bruegel, está tudo em chamas. Há um gajo que está a ser puxado por um esqueleto, está de pernas para o ar, num rochedo. Depois há um esqueleto que está a preparar uns pitéus. Há um conjunto de pessoas a entrar à bruta dentro daquilo que parece um grande caixão. Está um rei aqui tombado, assim, caraças, está um esqueleto. Há um esqueleto com uma ampulheta a segurar no rei, acho eu. Que é uma mensagem que nós sabemos. Os saltos que estão a acabar. A simbologia que eu retiro daqui. Há esqueletos para tudo. Há um esqueleto que está a cortar a cabeça a outros. Os mortos estão a tratar da vida aos vivos. Quero retomar com as crónicas, mas ainda não sei o ritmo. Queria pelo menos uma crónica por mês. O Substack tem testado algumas coisas. Comecei pelo registro de ensaio, depois pus lá uns poemas, agora uma crónica, em 2 ou 3 uma experiência que é pegar num texto antigo e comentá-lo, uma espécie de confrontação entre o Roberto daquela altura em que escreveu o texto e o Roberto de agora, não com a ideia de o Roberto de agora é melhor, num texto em que o tom é mais ou menos sério e o comentário atual é uma paródia a esse texto. Aquilo que eu quero fazer com alguma sistematização é mais rente aos primeiros textos que eu pus no Substack. Ensaios humorísticos, os primeiros, se eu me recordo, Anatomia da Insegurança Masculina, foi do Homem-Estátua, se a memória não me falha. Um sobre triângulos, é pegarem assuntos que normalmente não são tratados no humor, vá-lo longe, é precipitar-me nele. Outra vertente, tocada em temas do dia, fiz 3 ou 4, fiz da Ana Marques, possivelmente nesse estilo foi o texto mais longo. O Substack convida a isso, foi um texto que já tem algumas páginas. Tive algum tempo a pensar, faço, não faço. Se é para fazer, eu tenho de unir vários pontos de vista. Foi um sarrafaçal de porrada em toda a gente, quem está dentro, quem está fora. O Rodrigo Guedes Carvalho, e eventualmente irei fazer... É outro dos eixos que eu quero levar no Substack. Posso aproveitar de alguma forma para o peixe fresco. No texto da Joana Marques,
a versão inicial foi um peixe fresco e depois peguei nesse guião e levei-o muito mais longe. O peixe fresco deve ter para aí uns 5 minutos e depois levei um texto até quase aos 15. Tenho de sistematizar uma versão para o peixe fresco, que é algo que eu quero acabar assim nos próximos meses. Tenho um número mais ou menos pensado de episódios, a ideia já está quase cumprida, mas isto são coisas para mim, não vale a pena verbalizar, a não ser que gostem muito de mim, mas nem a minha mãe gosta, a ponto de eu a convidar cá a casa: mãe, vamos falar sobre os meus podcasts. Porra, fala-me antes da morte. Ok, bem-vindos. Não, bem-vindos foi ao início, então é uma despedida. Está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.